Bom, já terminou de salvar, então a gente pode continuar o nosso trabalho. Vou selecionar todo o texto novamente, utilizando o teclado, né, Ctrl T, e começar a trabalhar nele. A primeira coisa que nós temos que fazer é alinhar todo o texto à direita e à esquerda. A gente está vendo que aqui o texto está quase que no final da página, e eu preciso colocar todo o texto na mesma ordem. Tá vendo que está um pouco bagunçado? A gente faz isso habilitando essa régua aqui, né? A gente consegue fazer isso habilitando a régua aqui, né? Exibição, régua, vai aparecer ela aqui. Seleciono todo o texto e dou um clique nessa setinha aqui, nas duas setas, né? Aí eu consigo alinhar todo o texto. Tá vendo que o texto aqui ele foi um pouco quase que para o final da página. É porque ele tem uma tabulação aqui no meio. Então eu vou alinhar também ele. Só dar um clique aqui, aparecer esse negócio aqui na régua e ele já acerta todo o texto. E a mesma coisa eu vou fazer no final da página. Vou clicar nesse ícone aqui. Agora o texto está um pouquinho melhor para a gente trabalhar. Outra coisa que vai facilitar o nosso trabalho é padronizar o texto. Tá? Eu vou padronizar fonte, vou selecionar sempre a fonte Times New Roman, utilizando o tamanho da fonte 10. Isso eu consigo padronizar todo o texto. Vou mudar também toda a cor da fonte, deixar sempre tudo como preto. Isso vai facilitar bastante a nossa vida. Então vamos lá. Antes de abrir o PDF junto, eu preciso fazer algumas modificações. Quando nós fazemos a primeira etapa de conversão, algumas frases elas ficam um pouco ruins por conta da conversão. Eu vou mostrar para vocês o porquê isso acontece. Quando nós convertemos o PDF para o Word, o PDF ele tem bastante hifenização, que quando a gente termina, precisa interromper a palavra antes do final da linha. Então ele corta a palavra. Tem um hífen no RE aqui. E quando a gente passa para o Word, ele traz esse mesmo hífen. Tá? Então o que a gente precisa fazer? Precisa tirar isso de todo o texto. Tá? E tem uma forma de fazer isso automático, utilizando a ferramenta de localizar e substituir. Então, o que eu preciso fazer? Eu coloco o hífen e dou um espaço, porque todo na palavra ele sempre tem o hífen e tem um espacinho. Então eu vou substituir, eu vou pedir para localizar tudo que tem hífen e espaço e vou substituir por nada. Substituir tudo. Ele vai fazer todas as alterações automaticamente. Ele fez 89 substituições. Outra coisa muito recorrente nesses arquivos é o espaçamento duplo. Tá? Como vocês podem ver aqui, entre uma palavra e outra, eu tenho 2 pontinhos. Cada pontinho desse equivale a um espaço no teclado. Então eu vou substituir esses 2 espaços por um único espaço, também utilizando o mesmo recurso de substituir.
Eu aqui dou 2 espaços e vou substituir por um espaço apenas. Vou substituir tudo e ele fez 226 substituições. Outra coisa que é recorrente também é quando uma palavra ela é forçada a quebrar e tem um enter, né? Então, como nós fizemos a busca de um hífen e um espaço, ele não encontrou o espaço aqui, então ele não substituiu. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Eu vou ter que buscar esse hífen e o parágrafo, né? Isso aqui é quando o enter, né? O enter, aqui para a gente localizar e substituir, eu preciso fazer uma codificação, né? A codificação dele é circunflexo P. Esse circunflexo P, ele entende que é um enter no Word. Então, eu vou substituir isso por nada, porque ele vai juntar a palavra function numa palavra só. Só que eu vou fazer isso no texto inteiro, caso tenha alguma outra ocorrência, ele já fazer essa substituição automaticamente. Fiz 3 substituições, então nós não precisamos mais nos preocupar com esse tipo de situação. Ok, fazendo essas modificações básicas, nós já podemos começar a trabalhar no arquivo. Tá? Eu vou abrir tanto o arquivo em Word, quanto o PDF, né, e trabalhar com os dois simultaneamente. Eu vou dar uma padronizada aqui. Tá vendo que o livro ele começou no Word, né, com uma série de enters. Eu posso eliminar isso para ficar com o arquivo Word ficar com uma estética boa. Vamos lá. Eu preciso fazer uma série de alterações, né? Acredito que junto com esse trabalho, né, nós encaminharemos um guia com tudo que nós precisamos fazer nele. Tá? Uma das coisas é todo o título do arquivo, eu preciso ter título e subtítulo, né? Eu preciso sempre trabalhar com caixa alta e baixa. Caixa alta é a letra maiúscula, caixa baixa é a letra minúscula. Então eu preciso transformar todos os títulos em ter a caixa alta apenas a primeira letra. Nesse caso tem a Application of Influence, que está com letra maiúscula, e Lines com letra maiúscula. Eu preciso tirar isso e deixar apenas a primeira letra do título com letra maiúscula. Então, eu venho aqui, altero de forma bem simples. E os subtítulos também é a mesma coisa. E isso não tem como, eu tenho que fazer um a um. Tem um atalho no Office que eu seleciono tudo, o texto, e aperto Shift F3 junto. E ele faz essa alteração. Só que ele não faz do jeito que nós queremos, né? Ele deixa tudo como maiúsculo ou tudo como minúsculo. Aí depois é só preciso vir e alterar só a primeira letra. Com certeza fica mais fácil. E aqui é a mesma coisa. Certo? Então, dando continuidade, eu vou preparar esse arquivo. Esse arquivo aqui, ele começou com uma imagem, né? Nessa imagem nós não precisamos fazer nada. Então, começou o texto, fizemos as primeiras alterações. Logo na sequência vem o texto da imagem, ele está certinho.
E aí começamos a parte mais textual. Mais um título aqui, nós precisamos fazer a alteração. Aqui, gente, como vocês podem ver, o texto ele acabou, só que ele vai continuar na outra página. Então, o que nós precisamos fazer? Eu preciso juntar o texto da página seguinte com a página anterior no Word. Tá? Como vocês podem perceber. E eu perdi o número 2 aqui, eu preciso acrescentar ele também. Essa flechinha aqui, gente, é uma tabulação, tá? É um tab. Vou apertar a tecla tab, que ele deu uma bagunçada aqui. Aí eu preciso trabalhar com a régua aqui de cima. Esse vem para cá e esse vem para cá. Não se assustem se o texto correr, ele é assim mesmo, normal. Então, eu preciso juntar o texto da linha de baixo com a linha de cima. Tá? Outra coisa que a gente pode excluir do arquivo Word é essa numeração de página, que não é útil para nós. E esse título, que vem sempre nas páginas par do arquivo em PDF. Então eu posso tanto excluir a página, tá vendo? Página 388 e o título da página. Eu posso excluir esse texto, eu não tenho necessidade de eu ter ele. E aí vem o texto, né, o final do texto. Então eu preciso juntar ele. Vou selecionar todos esses. E aí eu tenho uma frase completa. E aí o texto segue. Esse texto. Uma coisa que nós precisamos nos atentar bastante é com o subscrito e o sobrescrito. Se vocês podem perceber nessa parte do texto aqui, que tem o M maiúsculo e o B ele está um pouquinho menor, né? Isso aqui é um sobrescrito. Então eu preciso aplicar na conversão, ele não aplicou. Então eu seleciono essa letra, né? No caso a letra B. E na barra de ferramentas do Office eu tenho essa opção, tanto o subscrito quanto o sobrescrito. Tá? Como nesse caso aqui ele vai para baixo, eu clico nele e ele joga para baixo. Ok? Então, dando seguimento, na conversão do texto, às vezes acaba se perdendo algumas coisas. Né? Nesse caso, além do subscrito, nós perdemos o sinal de igual. Então eu preciso colocar o sobrescrito aqui. E colocar o sinal de igual, que ele bagunçou. Certo? E a mesma coisa aconteceu aqui embaixo. Tem alguns atalhos, pessoal, que vocês conseguem utilizar para acelerar o processo. No caso do subscrito, como vai acontecer bastante, o atalho para fazer a letra ir para baixo, né, é o CTRL e o igual junto. Tá? Então, se eu fizer isso, ele só utilizando o teclado,
e ele já joga para baixo. Certo? Tem mais alguns casos como esse, né? Só que como apenas um vídeo para mostrar o que nós precisamos fazer, eu não farei no texto inteiro. Certo? Bom, esse texto ele acaba aqui. Certo? Ele acabou aqui. Porém, nesse arquivo aqui eu tenho uma imagem, certo? E os textos dessa imagem não vieram. Então eu preciso fazer duas marcações aqui. Tá vendo? Figura 9.1, figura 9.1. Então eu preciso fazer uma marcação que aqui tem uma figura, tá? A marcação para figura, eu abro um colchete, escrevo que tem uma imagem aqui e deixo a fonte de uma cor vermelha para destacar que aqui tem algo de diferente. Opa. Tem a fonte que preciso pintar de vermelho. E também eu preciso digitar todos as letras não, né? As palavras que estão dentro da figura, porque elas precisam serem traduzidas também. Então, nesse caso aqui, eu preciso digitar Influence Line for MB. E o B é um subscrito. Aí vou para a linha de baixo. Position. Opa, ele está com subscrito. Position of load P for maximum positive NB. A terceira position load P for negative. Certo? E vou seguir em frente. Bom, aqui nós temos um quadro, né, um exemplo. Aqui nós precisamos fazer duas coisas. Quando nós fizemos a conversão, ele trouxe isso com uma tabela, só que isso aqui não é uma tabela, tá? Então eu preciso transformar essa tabela em texto. É bem simples. Eu seleciono a tabela, ela inteira. Aqui na parte de layout, eu consigo converter toda essa tabela em texto, de uma forma bem simples. Eu clico em dados, converter em texto. Deixo como marca de parágrafo. Ele converteu todo aquele texto em toda aquela tabela em texto, certo? E agora continuamos com a formatação necessária. O texto ele não trouxe nenhum problema. Só que aqui, se vocês podem perceber, esse texto aqui está em negrito. Eu preciso deixar esse texto em negrito aqui no Word também. Então vou seleciono o negrito. E aí continua outro item aqui também. Preciso deixar em negrito. E aí, agora vem a parte
de fórmula, tá? Viu como a conversão da fórmula ela não está nada legal, tá? Então, o que nós faremos sempre que nos depararmos com essa situação? Todas as fórmulas nós precisamos seguir o mesmo exemplo das imagens, tá? Só que aqui de um formato diferente. Eu vou excluir essa fórmula daqui e vou fazer uma marcação. Tá? A marcação para a fórmula é colchete. Eu deixo uma letra F maiúscula aqui e fecho colchete. E também eu deixo a fonte em vermelho, né? Sempre em destaque. E aí eu continuo com a minha formatação. Vendo esse texto aqui que nós não precisamos dele, então aqui eu posso deletar. Logo na sequência vem uma imagem um pouquinho grande. Então fazemos a mesma marcação, escrevemos imagem, deixamos a fonte em vermelho. E como nessa imagem tem texto, nós precisamos digitar os textos. Quando estiver digitando os textos, procura sempre digitar eles no sentido horário, tá? Nesse caso aqui, tá bem simples, não tem muita dúvida. Tá, acabei de ver aqui, tenho esses textos. Na conversão ele me trouxe. Então eu posso, ao invés de digitar, eu posso aproveitar eles. Que dá para aproveitar melhor, porque assim nós não precisamos ficar digitando texto desnecessariamente. Essas numerações aqui e essas letras não vão influenciar nada, tá, gente? Então pode desconsiderar. Procura sempre digitar uma palavra embaixo da outra. Vou jogar esse texto aqui para cima. Faz mais sentido aqui. Outra coisa também bem importante é que às vezes acontece de aparecer algum caractere estranho no Word, que é o que aconteceu nesse caso aqui. Ao invés de trazer, nesse caso os dois F's, ele trouxe um quadrado, uma bolinha, alguma coisa assim. Então a gente precisa se atentar nesse quesito e consertar. Aí vem uma fórmula, que aí nós aplicamos aquela marcação de fórmula. Teria demais alterações aqui também, né, que precisariam ser feitas. No caso deste texto aqui, eu posso usar essa mesma formatação. Isso aqui que nós podemos desconsiderar. Aí o texto continua. Vocês viram que como no PDF ele tem uma imagem que tem algumas letras,
ele bagunçou um pouco o texto. Então nós precisamos ficar atentos e eliminar essas que nós chamamos de sujeira, tá? Durante o texto. Só que essa sujeira aqui é do texto. Tá vendo aqui, pessoal? Quando começa o texto, eu lhe trouxe alguns caracteres que nós não temos no teclado, tá? Isso aqui nós chamamos de símbolo. Nós precisamos fazer uma marcação para nesse tipo de situação, tá? E a marcação para isso é bem parecida com as formas, só que nós utilizamos a letra S de símbolo. Também deixo em vermelho para destacar durante o texto. Aí o texto segue. Tá vendo que aqui no final da frase, da linha, ele deu um enter, né? Que esse enter ele não deveria estar aqui. Então eu vou tirá-lo para a frase ficar completa. Isso não gerar nenhum tipo de problema. E a mesma coisa ele fez na linha de baixo. Então tem que dar um espaço e tirar. Certo? Aqui ele deu uma bagunçada, precisa consertar. Às vezes fica difícil de entender, né? Isso aqui é um L. E nós perdemos também, nesse caso, o parênteses. Tá vendo? Então nós precisamos inserir aqui. Abre parênteses. E fecha o parênteses também. A mesma coisa na linha de baixo. Só que aqui na linha de baixo é um texto um pouco maior. Então o que nós podemos fazer é substituir tudo isso por uma fórmula. Eu posso inserir uma marcação de fórmula. E se vocês podem reparar, parece que o texto está com algum problema. O que aconteceu aqui é que ele está juntando duas linhas, espaço de duas linhas em uma só. Para eliminar esse tipo de problema, eu seleciono todo o texto, tá? Eu vou fazer essa formatação uma única vez. Clico com o botão direito, parágrafo, e faço uma formatação padrão, espaçamento entre linhas. Deixo uma formatação simples. Então aqui ele, tá vendo? Como já ficou um pouco melhor, na verdade ficou bem melhor. E basicamente são essas alterações que nós precisamos fazer. Acredito que com esse vídeo conseguimos solucionar grande parte dos problemas. Obrigado.